Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar da 15ª temporada de Grey's Anatomy. Eu tô muito empolgada pra fazer esse vídeo, porque vocês sabem que eu amo demais essa série. É aquela série que a gente reclama, que morre um monte de gente, que tem 500 temporadas, mas a gente não larga nunca. Fazer o quê? Não sei pra vocês, mas pra mim essa temporada ela foi muito boa. É claro que teve algumas falhas, mas assim, foi uma temporada bem gostosa de assistir, tinha uns casos médicos muito legais, o drama ali entre os médicos também estava muito bom. Foi uma temporada que teve 25 episódios, mas eu posso dizer pra vocês que eu nem senti, que a temporada passou muito rápido, que acabou, eu fiquei tipo, já acabou? Como assim? E aí quando eu fui ver, já tinha 25 episódios, eu fiquei tipo, nossa. Então hoje vamos fazer aí uma análise dessa temporada, então obviamente este vídeo contém spoiler, então se você ainda não assistiu toda a temporada, muito cuidado, continue assistindo por sua conta e risco. Essa temporada nos apresentou dois personagens que eu gostei muito e que eu não imaginava que eu ia gostar tanto, que é o Link e o Nico. Apesar do Nico ter dado umas mancadinhas ali no final da temporada, que ele começou a ser um grande babaca, ele foi muito legal durante toda a temporada. Eu queria que tivesse dado um foco um pouquinho maior nele, mas o Link me surpreendeu muito, gente, porque assim, quando ele entrou eu achei que ele ia ser tipo um vilão ou alguma coisa do tipo, mas ele é tão amorzinho, que assim dá vontade de abraçar ele, sabe? O Link, ele é muito fofo e é um personagem que me surpreendeu muito e eu quero continuar vendo ele aí no decorrer das temporadas de Grey's Anatomy. Pode ser, talvez, que seja o meu coração fã de DLC que tá falando mais alto, porque se você não sabe, o ator, ele fez o Luke em DLC e eu gosto muito da série, enfim. Mas com isso a série nos trouxe vários triângulos amorosos que eu gostei bastante, e o que eu mais gostei foi, eles não ficaram esticando esses triângulos amorosos durante toda a temporada. Foi uma coisa que foi solucionada em 4, 5 episódios no máximo, então eu gostei muito disso, porque quando o Link entra, você já vê um certo interesse com a Grey e tal, você já começa a shippar os dois, aí em outro episódio você já começa a shippar a Grey com Deluca, então eu fiquei vários episódios assim, um eu shippava ela com Link, outro com Deluca, e assim eu fui seguindo a temporada. Mas se você prestar atenção nos episódios, é muito evidente que desde o princípio a Meredith, ela tava mais interessada no Deluca mesmo. E é claro que eu estava com o pé atrás com esses dois. Logo ali no trailer, né, antes de começar a temporada, que a gente viu uma imagem ali do sonho da Meredith com o Deluca, eu já fiquei assim bem irritada, porque eu confesso pra vocês que eu ainda ficava pensando, meu, a Grey, ela ama o Derek, entendeu? Eu ainda não esperei a morte do Derek. Eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu gostava muito e eu não conseguia imaginar a Grey com outra pessoa ou falando que ama outra pessoa. Eu acho que ao mesmo tempo que eles não enrolaram muito, eles não deixaram o romance muito rápido, então as coisas foram acontecendo aos pouquinhos, tipo ela escolhendo o Deluca ao invés do Link, e aí ele conhecendo os filhos dela e aquela coisa, e ele descobre que ama ela e fala que ama ela, e aí no final da temporada a Grey acaba falando pro Deluca que também ama ele, depois assim de 2 episódios muito emocionantes, quando ele se entregou pra polícia lá sobre a fraude médica e tal. Então foram momentos muito legais pra mim dessa temporada, e foi um casal que eu jamais imaginaria que eu ia gostar, até porque a própria Grey, ela fala lá pra Joe em certo momento que a última pessoa que ela falou que amava era o Derek, e aí no final ela acaba falando pro Deluca que ama ele, e eu achei esse avanço muito legal, ver toda essa evolução e ver a Grey superando a morte do Derek e seguindo a vida dela, né, porque gente, o Derek morreu já tem 5 temporadas, então já tava na hora dela arrumar um par romântico mesmo, né? Outro triângulo amoroso que teve na série, mas que também não teve por muito tempo, foi a Ted, a Amélia e o Owen. Assim, é o triângulo que eu menos gosto, confesso pra vocês, porque eu acho que a Ted merecia algo melhor do que o Owen, e a Amélia também. Eu gosto muito do Owen, mas é muito evidente a evolução negativa que o personagem teve no decorrer das temporadas, sabe? Eu acho que o Owen, ele começou a ficar um cara muito chorão, muito chato, muito egoísta, sabe? Então é muito triste falar isso, porque o Owen já foi um dos meus personagens preferidos, mas eu gostei que nessa temporada ele foi procurar ajuda de um terapeuta, então ele começou a fazer um tratamento e tal. Eu preferia que o Owen ficasse sozinho por um tempo, sabe? Tipo, que ele se desculpe
descubra quem ele é sem estar com ninguém. A mesma coisa que a Amélia fez no final da temporada, sabe? Eu não gostei do fato do Owen no final da temporada ter se declarado pra Ted e ela ter assumido também que amava ele ali numa conversa com a Amélia. Porque a Ted, ela estava num relacionamento muito, mas muito saudável e incrível com o Koraski, que eu jamais imaginaria que os dois iam ter uma relação tão legal. E também é um personagem que evoluiu muito, porque logo quando ele entrou, a gente via ele como um cara que se achava demais. Ele continua desse jeito, mas você consegue ver a diferença que a Ted fez na vida dele, sabe? E aí no final, cara, quando a bebê tá nascendo, né, a pequena Alison, e aí o Owen se declarando pra ela, e aí a gente vê várias ceninhas dele montando os móveis do bebê, aquilo ali doeu muito meu coração, sabe? Porque ele não merecia isso, porque o personagem já demonstrou várias e várias vezes o quanto ele ama a Ted e o quanto ele estava disposto a lutar por ela. Então foi uma coisa assim muito triste, tipo, ela ter escolhido o Owen ao invés de ter escolhido ele, porque ele realmente demonstrou ser um cara muito bacana. As partes que eu menos gostava era da Amélia com o Owen, né? Porque você vê que o Owen, ele realmente é um personagem muito confuso, porque quando a Ted aparece grávida e tal, e assume pra ele que tá grávida, ele vai e escolhe a Amélia. Então ele fala pra ela, não, eu te amo, eu escolho você e tal. E aí no final da temporada ele já fala que sempre amou a Ted e tal. Então é exatamente isso que eu não gosto do personagem, porque ele é muito confuso, sabe? Eu acho que nem ele mesmo sabe o que ele realmente quer. E aí quando a Amélia largou ele simplesmente resolveu que ele sempre amou a Ted. Então é exatamente isso que me irrita, porque ele ficou ali brincando de casinha com a Amélia e com o Léo e tal, e cuidando da criança, e toda aquela confusão, aquela família meio estranha, sabe? E aí a Amélia maravilhosa resolveu se amar em primeiro lugar. Inclusive eu amei o destaque que a personagem teve nessa temporada, ela também é muito maravilhosa. E aí ela larga ele, sabe? Vai viver a vida dela. Então você vê no final da temporada que apesar dela ainda estar apaixonada pelo Owen, ela escolheu se amar em primeiro lugar, e eu acho isso maravilhoso, porque ela sabia que o relacionamento deles já não estava mais saudável, e aí eu acho que ela sempre sentiu que o Owen sempre amou a Ted, e eu falo entre aspas, porque o Owen é um personagem que ele realmente não sabe o que ele quer. Porque se a Cristina aparecer na próxima temporada, não tô falando que ela vai aparecer, tá? Porque é quase impossível, mas se ela aparecer, ele simplesmente vai falar, ai, agora eu tô confuso, eu amo a Cristina, eu amo a Ted, eu amo a Amélia, sabe? Mas pra mim, todas as cenas do parto ali da Ted foi muito legal, foi um momento bem descontraído, engraçado e tal. Ela toda afobada, a Ted é uma personagem que eu gosto bastante, eu acho ela muito assim, sabe? E aí ela começa a falar, tem alguma coisa errada, não sei o que tá acontecendo. Então você vê o desespero de uma médica com dores de parto, e ela desesperada, achando que alguma coisa vai dar errado. E a gente tá tão vacinado já com Grey's Anatomy que realmente eu ficava esperando um momento que ia dar alguma coisa errado. Tipo, do bebê morrer, ou da Ted morrer, ou de acontecer alguma coisa com ela ali naquele momento. Mas acabou sendo até que um momento fofo, você querendo ou não, foi meio que fofo sim, apesar de ainda não querer o Owen e a Ted juntos, mas tudo bem. Mas aí de toda essa confusão saiu um casal que logo ali no começo da temporada eu não imaginaria que ele iria acontecer, e já é um dos meus casais preferidos, que é a Amélia e o Link. Meu Deus do céu, tipo, o primeiro momento dos dois juntos, o primeiro beijo, primeira transa, primeiro tudo, eu só conseguia pensar, cara, ela tem mais química com ele do que em tantas temporadas nunca teve com o Owen, sabe? Eu nunca vi alguém ter tanta química com a Amélia nessa série, sério, tipo, é um casal simplesmente maravilhoso. Eu gostei que no final ela foi muito sincera com o Link, ela não enganou ele, ela falou que se jogou muito rápido no relacionamento, que ele era um substituto, só que ela não sabe se ele ainda é um substituto e tal. Então eu gostei que eles já começaram o relacionamento sendo sinceros, sabe? Tipo, ele já falou pra ela que ele queria algo a mais, e ela já falou que ainda era apaixonada pelo Owen, mais ou menos, e tal. Então eu gostei dessa sinceridade, e eu acho que é um casal que vai evoluir muito ainda nessa série.
Outro casal também que surgiu nessa temporada, que eu quero muitos destaques pra ele, eu quero um episódio especial só pra esses dois na próxima temporada, que é o Glasses e o Nico, né? Ai, gente, que maravilhosos esses dois. Sério, eu também não imaginava que esse casal ia acontecer, tipo, de jeito nenhum, então foi só surpresas nessa temporada. O Glasses também é um interno que ele teve muito destaque, né? Porque se você parar pra pensar, essa temporada e várias outras não tem dado tantos destaques mais para os internos, estão dando mais destaque realmente para os atendentes, né, a Grey, o Alex, enfim. Mas fora todos esses triângulos amorosos e casais que eu estou falando, essa temporada não foi somente disso. Eu acho que Grace conseguiu ressuscitar aquilo que eu sempre quis e que eu estava reclamando muito nos últimos tempos, que é em relação aos casos médicos, porque Grey's Anatomy é uma série médica, então tem que ter casos médicos, ué. Eles conseguiram trazer vários casos muito legais, ao mesmo tempo eles continuaram focando nessas coisas que eu falei, nos casais, no drama e tal. Também teve o câncer da Catherine, que foi uma treta bem grande aí nessa temporada, apesar que eu acho que eles poderiam ter esticado um pouquinho mais, né? Então eles conseguiram trazer todos esses dramas, esse negócio de eu não sei se meu personagem vai morrer ou não, porque em certos momentos eu achava que a Catherine ia morrer e acabou não morrendo, né? Graças a Deus. Mas, por exemplo, eles trouxeram o caso daquele menino, o Gus, que ele tem um sangue muito raro, e aí eles trouxeram uma mulher de Londres que ela tinha medo e tal, porque ela viveu a vida dela inteira sabendo que o sangue dela era muito raro, que ela não podia quebrar nada, que ela era muito sensível e tal. Então eu gostei bastante dessa treta, porque eles conseguiram fazer a gente ter um apego com esses pacientes, né? O Gus era aquele menino que quando ele tava prestes a morrer, a gente ficava com dor no coração e vendo a mãe dele ali empurrando os negócios de Lego, e aí o pai dele se quebrando todo, quebrou a bunda e deu um rolo. Então, apesar de ter os médicos, a gente também conseguiu ter esse apego com os pacientes também, que é algo que a gente sempre gostou em ver em Grey's Anatomy. Também teve aquele episódio excelente, assim, um episódio maravilhoso mesmo e forte ao mesmo tempo, que eu chorei do começo ao fim, né? Que foi aquele episódio do estupro, que a mulher foi estuprada e aí ela não conseguia ver os homens porque ela sempre via o rosto do cara que estuprou ela e tal, e aí a Jo ali, com a ajuda das médicas e tal, elas faziam um corredor só de mulheres pra ela não ter que ver a cara de nenhum homem. Eu tô gaguejando até porque esse episódio assim mexeu muito comigo. Realmente foi uma temporada incrível em relação a casos médicos e eles conseguiram fazer isso muito, muito, muito bem. Outra treta dessa temporada que eu de verdade não imaginava que ia acontecer, né? Mas a gente começou a temporada ali com a Jo e o Alex felizes, depois de casar e tal. Então eles resolveram no final da temporada fazer a Jo e o Alex sofrer um pouquinho, mas eu fico feliz que pelo menos os dois não se separaram, né? Mas a Jo, ela resolveu ir atrás da sua família e descobrir mais sobre o seu passado e tal. E a gente não esperava o que ia acontecer, sabe? A Jo, ela descobriu que ela, na verdade, era fruto de um estupro, que a mãe dela foi estuprada e acabou engravidando dela, e isso mexeu muito com a Jo, sabe? Eu acho que foram momentos muito fortes, assim, na série. Eu vi muita gente no Twitter, no Facebook, criticando a Jo porque ela não queria falar com ninguém, porque ela tava tratando o Alex muito mal, mas eu ficava, gente, pelo amor de Deus, a Jo, ela tá com depressão, olha tudo que ela passou, é muito claro que ela tá doente, é muito claro que ela precisa de ajuda, entendeu? Então eu fiquei bem chateada das pessoas apontarem o dedo pra Jo desse jeito. É muito louco pensar nisso também, porque se você é das antigas e já viu meus vídeos antigos de Grey's Anatomy, inclusive eu me arrependo muito disso, né, que o pessoal da antiga aí sempre joga isso na minha cara. Eu não suportava a Jo, eu não gostava realmente da personagem, e hoje, né, com a saída da April, que era minha personagem preferida, né, saudades April, a Jo é minha personagem preferida, sabe? Eu adoro a evolução dela, eu adoro toda vez que ela aparece, e quando tinha algum episódio que ela não aparecia, eu ficava com raiva, eu ficava, cadê a Jo? Cadê o Alex? Melhor casal dessa série, sabe? Mas aí eu gostei, né, que naqueles 2 últimos episódios a Grey conseguiu finalmente fazer a Jo conversar com ela e falar o que tava acontecendo, e
Aquele momento, gente, eu chorei, assim, demais. A Grey falando pra ela, não, você não é fruto de nada, você é uma pessoa maravilhosa, você tem um coração bom, você pegou toda essa escuridão e faz coisas boas pras outras pessoas, e apoiando ela e falando que ela precisa de ajuda. E aí, no final, ela também fala com a Alex e tal. Então, eu gostei muito de ver que a Jo, ela vai se tratar. Espero aí que na próxima temporada ela volte com tudo e, assim, seja maravilhosa como ela sempre foi, né? Vocês esquecem a parte que eu falava que eu não gostava da Jo, tá? Finge que eu sempre gostei da Jo. E aí, como eu disse pra vocês, Grace conseguiu trazer de volta aquelas tretas que a gente gosta, sabe? Aquelas coisas que a gente gosta de saber o que vai acontecer, porque no último episódio, né, depois da fraude que a Grey fez, o Richard, o Alex e a Grey foram demitidos do hospital. E eu fiquei assim, gente, como assim, né? O DeLuca foi preso, coitado, que inclusive eu adorei, né? Tipo, super prova de amor. É claro que ele deve ter se arrependido muito disso, mas ele foi preso no lugar da Grey, sabe? Ele se entregou no lugar dela, e aí vê todos os outros defendendo ele e se juntando, sabe? Pra tirar ele ali da cadeia. É uma treta que eu quero muito ver como que ela vai ser solucionada, como que o DeLuca vai sair da prisão mesmo, assim. E aí você já começa a notar o quanto essa temporada girou e o quanto aconteceu um monte de coisa na história, sabe? A evolução de tudo, porque a gente começou com o Alex sendo chefe, a gente termina com o Alex sendo demitido, a Bailey de volta a ser chefe, enfim. Bom, eu deixei pra falar pro final, porque realmente é uma coisa que me deixa muito chateada na série. Vocês sabem que eu amo a April, eu já fiz 500 vídeos reclamando da saída dela e tal. Eu até hoje não me conformo com a saída da April na série. A Arizona, eu sinto muita falta da Arizona mesmo. Era uma das minhas personagens preferidas, mas como eu já disse pra vocês, eu entendo a saída da Arizona, sabe? Mas da April, não dá, gente. Eu não consegui engolir, deve ter acontecido alguma coisa nos bastidores que a gente não sabe. Pode ser que a Krista não vá com a cara da Sarah Drew, não sei, sabe? Mas não é possível. E o ator que faz o Jackson, ele também já deixou muito claro, assim, em várias entrevistas que ele já fez, que ele não tava muito feliz com o rumo que o personagem dele estava levando. Ele também não se conformou com a saída da April, você consegue ver que ele tá chateado, sabe? Então, nessa temporada eu senti o Jackson bem avulso, ele tava assim, bem afastado de todo mundo, dava a impressão que ele não queria estar ali, sabe? Eu sei que é só o personagem em si, mas eu acho que o ator tava sentindo acabou espelhando no personagem, sabe? Porque dava a impressão que o Jackson, ele não queria estar ali de jeito nenhum, sabe? Aí eles ficaram forçando um relacionamento que eu acho que não tem nada a ver, que não tem química, que não tem nada. Eu sei que eu não gosto da Maggie, mas eu não odeio ela tanto assim quanto eu odiava antes, sabe? Eu acho que o personagem, ela deu uma boa melhorada. Quando ela aparece, eu não me incomodo tanto assim, sabe? Eu acho que tem alguns momentos dela muito interessantes, mas, gente, ela e o Jackson não dá. Porque ali no começo eles têm uma conversa que eu acho que eles colocaram aquilo só pra quem é fã de April ficar feliz, mas na verdade o tiro saiu pela culatra, porque eles só mostraram que a April nunca deveria ter saído da série. Porque o Jackson, ele fala com todas as letras ali que ele estava arrependido de ter terminado com a April, que ele estava arrependido dos dois ter se separado. Ele fala que é tarde demais, e não adianta você falar pra mim que ele superou, porque depois daquela cena é muito óbvio que ele não superou. E aí a Maggie, é claro, né, que ela não é burra, ela acaba percebendo, ela fala tipo, peraí, ele não superou a April, então vamos terminar. E aí os dois meio que terminam, meio que se separam ali naquele momento, só que aí eles colocaram a treta do câncer da Catherine pra fazer a Maggie e o Jackson voltar, sabe? Porque ali, quando ela descobre sobre o câncer da mãe dele, ela simplesmente esquece toda a conversa e fica tipo, ai, ele precisa de mim agora e tal, e acaba voltando com ele, que inclusive ela que contou pra ele sobre o câncer da Catherine, que eu achei também um absurdo ela ter contado no lugar da mãe dele, sabe? Ela não tinha o direito de ter feito isso. E tipo, ela e todo mundo simplesmente esqueceu tudo que ele falou em relação a April, e esqueceu que ele continuava conversando com a April no celular e tal, então ela apagou toda aquela conversa e vida que segue, sabe? Então eu acho que aquele momento que eles colocaram ali no começo da
série era só pra deixar os fãs de April feliz, sabe? Tipo, ai, o amor entre eles ainda existe, mas é tarde demais, sabe? Só que eu acho que com isso eles só mostraram que realmente Jackson e April foram feitos um pro outro e que eles ainda tinham muita história pra contar. O que é muito triste, porque quando eu lembro de toda a trajetória deles, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falei da evolução do relacionamento do Jackson e da April, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Então relembrar de tudo isso e ver como isso acabou é muito triste. E aí pra mim, aqueles 2 episódios que mostraram eles acampando só mostrou ainda mais que os dois não tinham que ficar juntos, sabe? Eu acho que eles tinham que arrumar alguém muito da hora pra ficar com a Meg e tal, e talvez dar um foco maior pra personagem sim, né? Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas dar um foco pra Meg, pra, sei lá, pra ver se as pessoas gostam dela, né? Porque a Meg, ela é muito chata. Inclusive, ela fala em um momento pro Jackson, né? Tipo, você não gosta de mim. Ele fala, eu te amo. Ela, não, mas você não gosta de mim, entendeu? Então ela tem a consciência disso. Também tem um episódio que a Grey, ela se irrita com a Meg. Ela fala, ai, meu Deus, o mundo não gira em torno de você, sabe? Então você consegue perceber que até os personagens mesmo, eles sabem que a Meg é uma pessoa que acha que tudo gira em torno dela. E é exatamente isso que me irrita muito nela. Bom, mas enfim, o que aconteceu? No final da temporada, o Jackson simplesmente desapareceu. O que eu fiquei assim, meu Deus, fiquei muito preocupada. Por quê? Saiu uma matéria no TV Guide, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês lerem, pra saber que não é mentira minha, que foi confirmado uma morte aí no último episódio dessa temporada, de um dos personagens regulares. Ou seja, gente, não tem outra pessoa a não ser o Jackson. Porque, teoricamente, ninguém morreu nessa temporada, mas o Jackson desapareceu, dando a entender que ele morreu, então pode ser que a gente volte aí com a próxima temporada já anunciando a morte do Jackson. É muito triste pensar que o Jackson morreria desse jeito, sabe? Eu não queria que o Jackson morresse de forma alguma, mas se fosse pro personagem continuar caindo e o personagem continuar do jeito que tava, realmente era melhor ele morrer. Mentira, não era melhor ele morrer, não. Era melhor trazer a April de volta e eles ressuscitarem essa história maravilhosa, porque, olha, gente, é muito triste você pensar no fim de Jackson e April. Cara, se você não entende o que eu tô falando, tá achando que eu tô falando abobrinha, vai assistir de novo as outras temporadas. Começa ali, sei lá, acho que da 5ª temporada, que é quando eles entram, até a 10ª temporada mais ou menos, que aí você vai entender o que eu tô falando, entendeu? Porque, sério, o Jackson já foi um dos meus personagens preferidos, mas ele tá tão, tipo, chato, cansativo, sabe? Não parece mais que é o mesmo personagem, sabe? Tá muito estranho o que fizeram com o Jackson. Eu não sei se eu quero que ele morra ou não, sabe? Eu tô bem confusa em relação a isso. Eu acho, sim, que a gente vai começar a próxima temporada com a morte dele, né? O que é muito triste. Mas eu de verdade não sei o que pensar nessa história. Mas resumindo, vocês já devem ter percebido que eu gostei muito dessa temporada, assim mesmo. Já tô começando a cogitar a possibilidade de fazer resumos semanais aí da próxima temporada, mas isso só vai depender de vocês dar muito like e compartilhar muito esse vídeo, porque os vídeos de Grey's Anatomy eu tenho a impressão que vocês não gostam mais de assistir. Alguns me pedem muito, mas quando eu faço, vocês não assistem. Então, por favor, vamos assistir os videozinhos de Grey's e compartilhar com os amiguinhos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like e me siga nas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!